Esta pregação, ela segue um caminho. E antes de nós falarmos deste caminho, o tema central desta pregação é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é? Não tem como falar do Espírito Santo e não testemunhar com a minha vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: é impossível falar do Espírito Santo sem testemunhar com a minha vida. Fala para ele, fala para ela, fala. Amém? Amém? Se você, assim como essa pobre serva que vos fala, deseja testemunhar com a nossa vida, nós estamos em um lugar privilegiado, na casa de Deus. Existe uma atmosfera diferente aqui. Existe aqui, nesta hora, neste momento, uma bênção soberana. E quando a comissão de formação da ECC Brasil se reuniu para orar pelos congressos, para ouvir a Deus, porque Renovação Carismática Católica é assim que faz as coisas, irmãos. Eu não posso tomar nenhuma decisão aonde eu sirvo, e daqui a pouco falarei, se eu não ouvir a Deus, se eu não clamar a Deus, se eu não inclinar e me quebrar das minhas vaidades e ouvir a Deus. Isso é testemunho de batismo no Espírito Santo. E de uma maneira agora, com essa atmosfera de Deus que está neste lugar, a presença de Jesus está aqui. Eu convido você, antes mesmo de pegar a palavra, antes mesmo de rezar, antes mesmo de falar do Espírito Santo, que hoje nós vamos sair daqui mais apaixonados pelo Espírito Santo. Irmãos, não é propaganda, eu sei que eu sou boa de fazer propaganda. Não é não, irmãos. É testemunhar com a vida a pessoa do Espírito Santo. Nós temos que sair desse congresso, não somente de uma maneira nova, mas de uma maneira que eu reconheça em mim o quanto eu preciso do Espírito Santo. Amém? Eu convido você, queridos, eu combinei ali com o Lucas, né, Lucas? Muito gentil com o Ministério de Música. E para preparar o nosso coração, assim como no grupo de oração. Como que acontece no grupo de oração? Já inicia com a pregação? Não, a gente se prepara. E aqui tão bem a irmã ministrou falando do louvor. Agora nós vamos, nesta hora, eu e você, esquece quem está do seu lado, irmão. Porque neste momento também existe uma grande batalha espiritual, para que eu e você não façamos experiência com a pessoa do Espírito Santo. Nesse momento, irmãos, muitas pessoas gostariam de estar aqui, eu tenho certeza, mas você foi escolhido por Deus para orar por aquelas pessoas que não estão aqui. Então fecha os teus olhos para que nada tire tua atenção. Pense nas pessoas que você gostaria que estivessem aqui ou naquelas da qual pediram a tua intercessão. E com a canção do Espírito Santo nós vamos preparar o nosso coração para conhecer, para amar e para viver uma vida segundo o Espírito. Cantemos ao Espírito Santo. O Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Cante isso, irmãos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis
a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua presença, Espírito Santo de Deus, sobre nós que aqui estamos nesta manhã, neste domingo, 10 de novembro de 2024. Pai, em nome de Jesus, envia Teu Espírito Santo sobre nós, estes Teus filhos amados e queridos, mas que também somos pequenos e pecadores, Pai. Este Teu Espírito Santo, Senhor, que traz a vida, esse Espírito Santo que cura, este Espírito Santo que liberta, este Espírito Santo que ressuscita a minha vida morta e me traz para uma vida em Ti. Sopra, Espírito Santo, mas acima de tudo, nós desejamos esta água do Teu Espírito, este símbolo de água, como o Catecismo da Igreja Católica nos traz os símbolos do Espírito Santo, que está na água, que está no fogo, no vento, todas as simbologias da qual o Catecismo nos traz. Mas agora, Pai, olha para nós nesta hora. Aqui estão aqueles e aquelas, Pai, que conforme a moção nos dada eram os feridos, os preocupados, aqueles caídos, nós desesperados, nós preocupados, nós desesperados, caídos e muitas vezes entristecidos. E sobre o nosso coração, Pai, envia Teu Espírito Santo. Envia Teu Espírito Santo como este vento, esta brisa que aqui agora, nesta igreja paira, Senhor. E eu creio que é o Senhor. Eu creio que na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus já age em nós. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Amém? Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, que alegria estarmos nesta manhã reunidos e unidos aqui na casa de Deus. Queridos, o que é um congresso? Quando você recebeu esse convite, você já tinha uma expectativa pelo dia, certo? Mas o que é um congresso para a renovação carismática católica? Um congresso é um momento de reunir a família carismática. Um congresso é um momento que os servos, quem é servo de grupo de oração aqui? Levanta a mão em nome de Jesus, glória a Deus! E que esses que estão com a sua mão abaixada, creia em nome de Jesus, que este lugar é seu, este lugar é seu. Você pode e deve, e o Espírito Santo de Deus anseia para que você seja formado e sirva no seu grupo de oração, porque estar num grupo de oração é bom demais, minha gente. Estar num grupo de oração transforma a nossa vida, e um congresso é isso, é um momento da qual a família carismática se reúne, os servos dos grupos de oração se reúnem, é um momento também de acolher as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Tem algum irmão ou irmã que está vindo aqui hoje, é o primeiro encontro que faz com a renovação carismática católica? Glória a Deus, uma salva de palmas para esses irmãos. Glória e glória ao nosso Deus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. O congresso também é uma oportunidade única de oração, de louvor, de aprofundamento na palavra de Deus. Mas é um momento para que eu e você consigamos despertar, aprofundar a nossa fé, nos garantir com a força do Espírito Santo pelos dias que ainda virão. Amém? Então, isso é um congresso. E agora, existe uma moção em todo congresso. Em todo congresso existe uma moção.
E eu gostaria que você tomasse a tua palavra, pega a sua caneta, pega o seu marca-texto e abra para mim, por favor. Isaías 54, de 1 a 5. Eu farei a leitura e aí depois você guarda esta palavra, irmão, porque essa palavra, em nome de Jesus, ela precisa ser e será. Eu creio no Santo Evangelho, eu creio no livro do profeta Isaías, que será cumprida em sua vida. Então a comissão, quando você procura aí para nós continuarmos com o nosso tempo, a comissão de formação trouxe a palavra do profeta Isaías enquanto aquele núcleo orava. Porque, como eu falei, a renovação carismática católica não faz nada sem escutar a Deus. Cuidado! Se nós, enquanto renovação carismática católica, estivermos agindo sem escutar a Deus, não é vontade de Deus, são vontades humanas, que também o Rogério trouxe para nós na sua palavra, falando sobre unidade. Dá gritos de alegria. Vamos repetir? Dá gritos de alegria. Irmãos, quando terminar esse congresso, nós temos que, pela graça do Santo Espírito, dar gritos de alegria. Não de euforia, porque a música é boa, porque a pregadora começou a falar e de repente ela soltava mais a sua voz. Não, porque o Espírito Santo agiu e agirá aqui. Amém? Dá gritos de alegria. Estéril, tu que não tens filhos, entoa cânticos de júbilo, tu que não dás à luz, porque os filhos da desamparada serão mais numerosos do que os da mulher casada, declara o Senhor. Irmãos, se você chegou aqui neste congresso se sentindo desamparado, seja por sua família, por seu esposo, por sua esposa, por seu trabalho, pelo teu grupo de oração, pelas pessoas que você convive, a palavra de Isaías vai se cumprir na sua vida. Amém? Agora marca, irmão, traça, rabisca, enche de estrela, põe figurinha. Amplia o espaço da tua tenda. Repito, amplia o espaço da tua tenda. Desdobra sem constrangimento as telas que te abrigam. Alonga tuas cordas, consolida tuas estacas. Ô irmão, olha aqui para mim. Olha para mim. Irmãos, nós somos um povo batizado no Espírito Santo. Nós somos um povo que amamos a Eucaristia. Nós somos um povo que se forma e que pede os dons ao Espírito Santo para se colocar a serviço para que o outro encontre Cristo. Então as nossas estacas precisam estar em terra firme. Embora que nós estamos, vocês são privilegiados em uma diocese de praia, não pode ficar na areia não, irmão. A estaca, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, sua estaca não pode ficar na areia não. E vocês devem saber melhor do que eu, que quando a estaca está na areia, o que acontece? Vai embora, a maré leva. É assim ou não é? Lá onde eu moro, raramente eu vou na praia, mas tem praia lá na minha diocese também. Continuando, irmãos, pois deverá estender-te à direita e à esquerda. Teus descendentes vão invadir as nações, povoar a cidade deserta, as cidades desertas. Desculpe. Vamos ler junto. Nada não serás, glória a Deus, você não será desapontado. Você não vai sair daqui, meu irmão, minha irmã, desapontada. E se isso acontecer, pega seu dedo indicador e põe lá em cima. Põe lá em cima o seu dedo indicador. Agora faz assim, eu sou o culpado. Porque tudo foi preparado, orado, jejuado. Durante a semana eu conversei, cadê a Cacilda? Ah, tá ali. Conversei muito com a Cacilda, para saber como que foi a preparação espiritual. Então, se você sair daqui desapontado, porque foi você, não foi a pregação, não foi o Ministério de Música, não foi a Cacilda, não foi a Diocese, não foi o Pai. Não, irmão, nós precisamos nos reconhecer que às vezes nós estamos ouvindo,
e não estamos escutando e principalmente não estamos colocando em prática. Então depende de mim e de você. Eu posso aqui na frente cantar, não, que eu não sou desse ministério, mas eu posso aqui na frente falar tantas coisas, falar da palavra de Deus, mas se eu não vivo a palavra de Deus, se ela não está cravada nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, naquilo que eu creio, de nada valerá. Amém? Queridos, nossos congressos serão uma grande tenda para trazer os feridos até Jesus, pois Ele vai cuidar dessas pessoas e aliviar os seus fardos. Olha que lindo, irmãos. Pode fechar a tua palavra. Olha que lindo. A partir dessa escuta, a partir deste congresso, é exatamente o que o Senhor deseja que aconteça nos nossos corações. E aqui eu continuo. A partir deste encontro restaurador, nós estamos fazendo uma experiência restauradora. Restauradora por quê? Porque algo que era muito bonito, de alguma maneira foi quebrado, de alguma maneira craquelou, de alguma maneira saiu a tinta, de alguma maneira existiu um corte, uma ferida. Mas a promessa é que a partir deste encontro restaurador, qual é o nome do seu grupo de oração? Vai se iniciar um caminho novo no seu grupo de oração. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, lá na minha diocese, aqui eu vou me apresentar, eu me chamo Luísa, tenho 41 anos, sou da diocese de Registro, grupo de oração Sagrada Família, todas as terças-feiras, na paróquia Santo Antônio, na cidade de Juquiá. É lá que eu tenho a graça, a alegria de semanalmente beber desta água do Espírito, encontrar os meus irmãos no grupo de oração. E, para a honra e glória de Deus, eu sou casada, o meu esposo se chama Júnior, nessa hora está servindo ao Senhor com a minha filha, a Liene, de 19 anos, e o Davi, de 11 anos, num evento que a nossa Renovação Carismática Católica da Diocese de Registro está lá nesse momento promovendo para, em nome de Jesus, Senhor, construir a nossa sede. Amém? Irmãos, eu amo ser Renovação Carismática Católica, porque antes de eu ser Renovação Carismática Católica, irmãos, eu sou a Luísa católica que ama a Santa Igreja. Amém? Amém, queridos? Eu amo a minha igreja. E hoje eu estou aqui com a bênção do sacerdote da minha paróquia, com a bênção do meu bispo diocesano, Dom Manuel, da qual, durante este tempo que eu sou, neste tempo, a secretária do Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica, e todos os passos, quando eu saio da minha diocese, geralmente eu sempre comunico o meu bispo, e ele sempre envia-me, sempre me dá uma bênção. Deus te abençoe, bastou para mim, glória a Deus. Irmãos, e neste tempo, juntamente com o Rinaldo, este filho amado de Deus, este escolhido por Deus, nós caminhamos na diretoria da renovação, juntamente com o Amauri, que é o secretário-geral, que neste momento está pregando no congresso em Bragança Paulista, e o querido Silvio, da Diocese de Piracicaba, que é o nosso tesoureiro, e eu, essa serva que vos falo. Nós quatro vivemos esta linda experiência, primeiro de amor, de amizade, porque nos tornamos amigos. O Espírito Santo de Deus nos apresenta pessoas que crescem e acrescentam na nossa vida. Nós, enquanto servos de grupo de oração, irmãos, nós como pessoas batizadas no Espírito Santo, precisamos observar as nossas amizades. As nossas amizades precisam nos levar para Deus. Você, nós somos uma presença de Deus, talvez em meio a ciclos de amizade que estejam na escuridão, mas eu e você temos que lutar para não ser escuridão. Amém? E como assim eu falo, neste momento, eu acho que o Rinaldo já chegou até Piracicaba, ele estava em Marília no congresso, agora desceu para Piracicaba. Ele pediu, antes de eu aqui entrar, fiz uma ligação para o Rinaldo, da qual me abençoou, e eu creio na intercessão dele.
um servo amado, fiel e um amigo muito querido, que neste tempo é o presidente da RCC São Paulo, e ele disse, Cacilda, que ama a Diocese de Santos. Ele é muito feliz em saber que este povo está buscando a Deus. Amém? Essa sou eu, minha gente. Não vou acrescentar nada na vida de vocês, nada. É só porque eu tenho que me apresentar mesmo, mas a vida de vocês não vai mudar em nada, me conhecendo. Mas a palavra de Deus, sim. Ah, irmãos, a palavra de Deus, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, esse sim vai transformar a nossa vida. Amém? Desde ontem, vocês estavam reunidos e fizeram um caminho até esta pregação, né? Como eu falei, existe essa moção e as dioceses, até o momento, hoje, nós encerramos 38 dioceses que estão realizando o congresso e estão tendo esta graça. Eu bebi dessa graça em julho deste ano, lá na minha diocese. E bendito e louvado seja Deus, porque logo depois do congresso abriu um grupo de oração na minha diocese. O Senhor é poderoso, irmãos. É aqui que está a graça. Se você veio buscar cura, irmão, se você veio buscar libertação, se você deseja mesmo ser restaurado, aqui é o lugar. Tudo está contribuindo para isso. Se isso não acontecer, irmão, não desista. Mas saiba que você também teve uma parcelinha de culpa. Amém? Queridos, então a primeira pregação de ontem, creio eu, ela falava desse verbo que habitou entre nós, falava deste amor que veio e habitou em nós. Logo depois, a segunda pregação, e eu fui acompanhando todos os stories daqui, louvado seja Deus, eu vi que o Everton pregou, o querido, cadê ele? Cadê Marquinhos que falou de João? Cadê ele? Tá lá embaixo. Ah, não, chegou ali na porta. O nosso querido irmão que pregou sobre o discípulo amado, pregou sobre João, né, que reclinava ali ao peito de Jesus. Percebam o caminho que nós estamos fazendo. E agora, há pouco, eu falei para Cacilda assim, nossa, Cacilda, eu te amo, mas você me colocou, Tiago, numa situação tão constrangedora. Eu vou pregar depois de Rogério. Falei, Cacilda, por que você me colocou para pregar depois de Rogério? Aí a Cacilda falou assim para minha irmã, pensa em mim, eu vou pregar depois do Rogério, depois de... Aí que vai vir eu, entendeu? Eu vou pregar depois de você, já passaram 2 aí que eu vou pregar. Mas brincadeiras à parte, falamos da unidade, vivemos uma experiência maravilhosa ali da unidade. E agora, por que eu estou fazendo este caminho? Porque nós nos preparamos desde ontem para conhecer este amor, para perceber que nós precisamos ser discípulos, e um discípulo que vive conforme aquele da qual o Senhor fala que é amado e predileto, precisa promover a unidade. E ao promover a unidade, agora sim, quem crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. Nós vamos falar do Espírito Santo, irmãos. É deste Espírito que te atraiu até aqui que nós vamos falar. Amém? Queridos, então vamos lá, já toma a tua palavra, vai separando aí, porque enquanto nós vamos aqui construindo e vivendo a graça desta pregação, nós vamos ter alguns momentos de oração durante a pregação, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui, ó, no meu coração e no seu coração também. Separa aí para mim, por favor, o Evangelho de São João, no capítulo 7, versículo 37 e 39, queridos. Jesus, fonte de vida eterna. Enquanto você separa, nós vamos caminhar por 4 pequenos passos sobre o Espírito Santo. Amém? Isso. João, capítulo 7, que começa lá na festa dos tabernáculos, tá bom? E depois, versículo 37. Amém? Irmãos, toda pessoa que recebeu o sacramento do batismo já possui o... Amém. Então, quando você foi batizado, o sacramento do batismo, você recebeu, assim como eu, esta graça, este dom. Nós recebemos o Espírito Santo. Mas
para que Ele, queridos irmãos e irmãs, se manifeste de maneira poderosa. De maneira o quê? Poderosa na minha e na sua vida. Nós precisamos fazer uma adesão total a Jesus. Aderir inteiramente Jesus e o seu senhorio. Então, por isso, eu convido você, o ministério vai me ajudar agora, tá bom? O ministério vai me ajudar. Nós vamos declarar o senhorio de Jesus na nossa vida. Se existe alguma área da sua vida que você ainda não declarou o senhorio de Jesus, chegou a hora, irmãos. É agora. É agora. 12:24, nós vamos declarar o senhorio de Jesus nas áreas da nossa vida que nós ainda não declaramos e colocamos. Porque às vezes nós falamos assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Mas qual área que está oculta na sua vida e na minha vida que nós não declaramos o senhorio de Jesus? Eu convido você a ficar em pé, em nome de Jesus, a inclinar sua cabeça, se assim você quiser se concentrar melhor, somente acompanhar nos acordes, tá bom, Lucas? Somente acompanhar nos acordes. Isso não estava combinado, né, Lucas? Desculpa. Às vezes eu faço umas coisas dessas, me perdoe, irmão. Queridos, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E para que este Espírito se manifeste, na nossa vida, através deste sacramento que é o batismo, a condição dada é uma vida necessária e inteiramente em Jesus Cristo. Por isso eu convido você, aí no íntimo do teu coração, a pedir ao Espírito Santo que recorde, eu creio que você já sabe quais são as áreas que ainda estão ocultas, que você não declarou o senhorio de Jesus. Pai, em nome de Jesus, não é uma caixa de som que vai me fazer parar. Não é uma caixa de som dentro deste lugar que vai impedir a glória de Deus acontecer. E por isso vá declarando, eu declaro o senhorio de Jesus no meu casamento. Jesus, tu és o Senhor do meu casamento. Jesus, tu és o Senhor da minha maternidade. Jesus, tu és o Senhor do meu trabalho. Jesus, tu és o Senhor das minhas amizades. Jesus, tu és o Senhor da minha família. Jesus, tu és o Senhor da minha diocese. Jesus, tu és o Senhor do meu grupo de oração. Jesus, tu és o Senhor dos meus pecados, porque é lá que eu preciso que o Senhor alcance, e eu sei que alcançará e nunca vai me desamparar. Jesus, tu és o Senhor da renovação carismática católica da Diocese de Santos. Jesus, tu és o Senhor desta presidência. Jesus, tu és o Senhor deste bispado. Jesus, tu és o Senhor desta paróquia. Jesus, tu és o Senhor dos sacerdotes da Diocese de Santos. Jesus, tu és o Senhor das minhas fraquezas, mesmo que elas não estejam agora visíveis e que você não consiga verbalizar. Jesus, tu és o Senhor das minhas fraquezas, das minhas limitações. Tu és o Senhor da minha língua. Tu és o Senhor dos meus ouvidos. Tu és o Senhor do meu coração. Tu és o Senhor da minha história, da minha vida. Amém. Amém? Podemos nos sentar, por favor. Para receber o Espírito Santo, é preciso crer em Jesus e a Ele aderir de todo o nosso coração. Nós fizemos aqui uma pequena, muito singela experiência em declarar o senhorio de Jesus. E nós sabemos que quando nós estamos no processo formativo, no seminário de vida no Espírito Santo, nós temos uma formação específica sobre o senhorio de Jesus. É importante declarar todos os dias da nossa vida. Desde quando você abre e eu abro os meus olhos, lá na minha casa, lá no meu quarto, eu já declaro: Jesus Cristo, tu és o Senhor desse dia.
Nós precisamos fazer esta experiência, declarar que Jesus Cristo é o Senhor daquele dia, porque nós não sabemos o que vai acontecer naquele dia. Nós não temos e não somos adivinhos. Então nós declaramos e ali nós fazemos adesão total a Jesus Cristo. Tudo que vier naquele dia, assim como hoje eu acordei e falei, Jesus, tu és o Senhor desse dia. Ali estará a mão poderosa de Jesus. Amém? Vamos tomar a palavra então. João capítulo 7, versículo 37. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Vamos compreender rapidamente, por isso que eu falei, nossa, Rogério pregou antes de mim, é teólogo, vai descascar, e descascou mesmo. E aqui eu vou trazer de uma maneira muito que sucinta o cenário deste momento, desta festa dos tabernáculos. Então Jesus estava nesta festa, existem 3 principais festas, né, dos judeus, e essa é uma das festas dessas 3 que estavam ali a comemorar. E celebram até hoje, né, a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, que acontece logo após a colheita. No outono, eles celebram, eles fazem uma peregrinação. E Jesus ali estava neste cenário. Amém? Se nós voltarmos um pouquinho, lá no comecinho do Evangelho, no capítulo 7, versículo 10, não precisa tomar, mas se quiser fica à vontade, fala assim, mas quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa. Jesus está subindo à festa. Não em público, mas desapercebidamente. Ele não queria ser notado. Porque muitos do que estavam ali comentavam, quem é esse Jesus? Como que ele faz essas coisas? Como que isso acontece? E seguindo ali um pouquinho mais, os judeus falavam que ele era um homem de bem, outros já falavam que ele estava ali para seduzir o povo, outros não falavam nada porque tinham medo. Então, descendo um pouquinho mais para nós chegarmos neste momento, versículo 14, o que acontece? No meio da festa, ali, Jesus começa a ensinar. Jesus, que chegou ali sem querer ser notado, começa a ensinar no meio da festa. E aqui eu preciso ler porque veio muito de encontro com o que o Rogério falou, porque é o mesmo Espírito falando em nós. Diz assim, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudos? De onde lhes vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se da minha doutrina, que a minha doutrina é a de Deus. Ou se falo de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade, busca a própria glória. Repito. Tudo que nós, Renovação Carismática Católica, vamos realizar, nós precisamos escutar a Deus. Sempre escutar a Deus. Sempre é o querer de Deus. Sempre é a vontade de Deus. Sempre, sempre, sempre. E em meio a essa festa, irmãos, chega neste momento que o Senhor ali, agora vamos retornar lá, Ele nos fala. No último dia, Jesus já está lá. Se alguém tiver sede. Tem algum médico aqui em meio a nós? Alguém que é da saúde? Melhor, vamos colocar assim. Tá, eu fiz uma pequena pesquisa.
A Organização Mundial de Saúde nos diz que nós, seres humanos, conseguimos, incrivelmente, de 25 a 30 dias, ficar sem alimento. Mas o nosso corpo, inteiramente como somos, de 5 até no máximo 7 dias, se ficar sem água, nós começamos, a desfalecer. O nosso rim vai parar, os nossos órgãos vão parar. Então a primeira condição é, se alguém tem sede, eu e você, para que este Espírito possa agir em nós, para que este Espírito poderosamente se manifeste em nós, porque nós já o recebemos no nosso batismo, nós precisamos ter sede. Eu espero que nunca ninguém tenha passado a infeliz experiência de ficar muitas e muitas horas sem beber água, a boca seca. E se você continuar ali, outras partes do seu corpo vão sentir isso. E aí eu continuo aqui com a palavra. Então a primeira condição, quem tem sede, eu tenho sede de ti, Espírito Santo. Eu tenho sede de ti. Eu tenho sede para que a minha vida seja transformada. E aqui, nós que cremos em Jesus, nós que sabemos que existe uma unção que paira sobre nós, nós precisamos e desejamos saciar a nossa sede. Quem é o único que saciará a nossa sede? O Espírito Santo de Deus. Mas não é uma sede passageira. Eu estou com sede do Espírito. Eu preciso resolver essa situação lá no meu trabalho. Eu vou lá e peço, vem Espírito Santo, faz a tua vontade. Porque nós somos bons de oração, né? E muitos aqui são muito bons na oralidade, fala-se muito bem. Aí no dia seguinte eu esqueço. Já resolveu lá o problema, tudo bem. Eu deixo o Espírito adormecido dentro de mim. E não é isso. Ter um relacionamento para que do seu interior possa jorrar rios de água viva, essa água viva que cura, essa água viva que liberta, esta água viva que vem do interior da Santíssima Trindade, assim como nos ensina o profeta Ezequiel. Toma aí a tua palavra rapidamente, porque nós vamos para mais um momento de oração. Ezequiel 47:9, irmãos. O Espírito Santo nos concede vida, cura, salvação, porque a água do Espírito Santo brota do interior da Trindade. O Espírito Santo é o próprio Deus, o próprio Jesus, brota da Santíssima Trindade. Essa Trindade que é una, essa Trindade que é única, essa Trindade que faz a nossa história ser outra. Fala dessa maneira: em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que essa água atingir se tornará são e saudável. Aonde a água do Espírito tocar, aonde o Espírito Santo de Deus adentrar, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, é educado, ele não invade. Não é um espírito que invade, é um espírito que espera ser convidado. E aqui eu vou testemunhar o dia que eu fiz a minha experiência, irmãos, aos meus 15 anos, numa capelinha muito simplesinha na cidade de Miracatu, nem piso não tinha. Lá falaram para mim assim, eu estava ali no crisma, nós estávamos próximos de ser crismados, e foi uma freira que ali nos trazia. E ela falou, quarta-feira vocês vão participar de um grupo de oração. Lá vai ser bem legal, viu, Luísa? E eu quero que você entre com a cruz na hora que eu for pregar. Eu, sem saber o que era grupo de oração, sem saber o que era renovação carismática católica, falei, claro. No momento, a irmã Carmen estava lá pregando e com a palavra, ela pediu para que eu entrasse com a cruz. Eu comecei a perceber que começaram a orar em línguas diferentes. Eu já achei meio que estranho. E ela, antes de eu entrar com a cruz, falou assim, segure firme a cruz. A cruz de Cristo te sustentará. E aquilo ficou na minha cabeça. Em dado momento, ela pede para que eu vá na frente. Eu estou lá segurando e aquela oração ia aumentando. E o medo começou a invadir o meu coração. E eu fui sentindo um grande calor.
e as orações não paravam. Então, ela se aproxima de mim, toca e fala: pela graça do Espírito Santo, seja batizado. E ali é claro que eu não vou recordar do que aconteceu, eu só sei que eu fiz uma experiência extraordinária com o Espírito Santo de Deus aos 15 anos. Hoje eu tenho 41 anos e jamais deixei a renovação carismática católica na minha vida. Jamais, jamais. Porque eu não deixo homens e mulheres dentro da renovação carismática católica. Exatamente, estar na renovação carismática católica é a minha maneira de ser igreja. É a minha maneira de encontrar a alegria de viver. É a minha maneira de ser preenchida pelo Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o único que traz a cura. É o único, queridos, que aonde esta água poderosa toca, você sai são. Qual é a área da sua vida que está doente, irmão? Hoje é o dia de pedir por esta área da sua vida. Queridos, o Espírito Santo é a fonte para a vida eterna. Quantos de nós, ou quem nós conhecemos, está morto, mas caminha conosco? Quantos de nós sabemos que só o Espírito Santo que recebemos como dom nos dá força de ressurreição? Quais são as áreas da nossa vida que precisam ser ressuscitadas pela graça do Espírito Santo? Qual é o nosso tempo, querida? Amém. Irmãos, a água do Espírito Santo, aqui neste símbolo de água, foi muito propício que acontecesse em Itanhaém. Assim que eu me despedi do Rogério, eu fui ao banheiro e um senhor que está aqui, ele me procurou e falou assim: eu lembro de você. Aí ele falou: você nasceu aqui. Fiquei olhando para ele. Falei: como que esse moço sabe que eu nasci aqui? Aí é claro, depois ele falou: um dia eu fui na sua diocese, você foi pregar para os jovens e você falou que nasceu aqui. E neste momento que eu estava ali, enquanto eu retornava, uma outra senhora falou assim para mim: hoje na sua pregação você vai lembrar do milagre da sua vida. Falei: como que ela sabe? Porque é pelo Espírito. Eu nasci aqui na maternidade, aqui em Itanhaém. Aqui foi a primeira vez aos 12 anos que eu vi a praia, na minha vida aos 12 anos. E o meu parto foi muito difícil, a minha mãe quase me perdeu. E eu me chamo Luísa Aparecida, porque naquele momento, no dia 9 de abril de 83, a minha mãe quase me perdeu. E uma freira chamada Aparecida foi até o seu quarto, orou com ela e pediu a ela que fizesse esta experiência com Nossa Senhora. Por que eu estou contando isso? Porque se hoje eu retorno aqui, eu creio, essas duas pessoas falaram comigo, eu creio que foi a boca do Espírito a falar comigo. Nós estamos aqui, podemos estar mortos, mas hoje nós levantaremos para a vida eterna. Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, uma vida de bênção, uma vida de graça. Não é apenas, eu não estou proclamando palavras bonitas, eu testemunho isso com a minha vida. Irmãos, hoje, na minha vida, eu não saio de casa sem abençoar os meus filhos, porque o Espírito Santo de Deus que habita no meu coração sabe que o meu servir existe, como tem aqui agora, um momento exato para destruir a minha família. Eu procurei a Cacilda e falei que nas minhas orações o Senhor falava que nós precisávamos orar pelas nossas famílias, que hoje teriam homens e mulheres aqui que estão a ponto de terminar o seu casamento. E ontem, enquanto eu rezava nesta madrugada, às 2h15 da manhã, o Senhor Jesus falou ao meu coração: se você, filha, levar a minha palavra, fale do que o Espírito fez. Há exatos 6 anos atrás, e o Sátiro está aqui, ele lembra muito bem disso. O Sátiro é um amigo querido, um amigo que me pegou pela mão e me levou a conhecer ainda mais a renovação carismática católica. Eu sou muito grata, Sátiro, por não ter desistido, por ter muitas vezes financiado as minhas formações, para hoje a graça de Deus permitir que eu também alcance outros corações. Há exatamente 6 anos atrás eu estava decidida em terminar o meu casamento.
umas situações muito difíceis dentro da minha casa. E se levantou um grupo de oração a orar pela minha casa, a orar pelo meu matrimônio. E hoje em dia eu posso testemunhar que eu e o meu marido, graças a Deus, graças às orações, mas principalmente porque ele foi um homem muito crente ao Espírito Santo. Orava junto com este homem pelo nosso matrimônio. Irmãos, se você hoje está passando por dificuldade no seu matrimônio, saiba que este rio vai emanar e muito na sua vida. Esta água vai visitar o seu casamento, irmão. Eu estou falando isso porque eu sou testemunha viva disso. Testemunha viva. Eu e minha casa servimos ao Senhor, porque um dia o Espírito Santo pegou-me pelas mãos, lavou-me da sujeira do pecado e me deu um casamento santo. Amém? Levanta em nome de Jesus, porque nós vamos orar.